Olá, meus queridos, tudo bem? É um prazer estarmos juntos mais uma vez para o estudo da Bíblia. Estamos aí passando por um momento do conclave, né? Chamado aí para um novo Papa. E a história desses papas tem mexido com a cabeça de muitos que estudam as profecias. O pastor Samuel Ramos, em vários vídeos que ele colocou aí, né? Falando sobre o sétimo Papa, um que veio, que vai durar pouco tempo, onde falou ali do Papa que saiu e passou o lugar para o outro, né? Então a ideia era que esse seria o Papa, que depois desse Papa que morreu agora, o próximo seria o oitavo Papa, que seria o próprio Satanás que viria, né? Nós sabemos que o diabo vai aparecer aí, né? Imitando a volta de Jesus, nós sabemos disso. O momento que estamos vivendo agora é um momento crucial na história profética, onde mostra para nós aí a questão das igrejas, como é que as igrejas estão. Eu até feito uns vídeos colocados no Facebook, né? A questão das igrejas em geral. Estamos vendo aí a Babilônia, né, que está virando um negócio terrível, né? Umas línguas que eles não conseguem entender, que não conseguem falar, gente pulando, babando, falsas curas, falsos milagres, gente rodando, diz que está cheio do Espírito Santo, coisas terríveis acontecendo, né? Pastores abusando das irmãs das igrejas. Assim, um negócio aí, olha, nunca, eu acredito que nunca teve um momento tão terrível nas igrejas como esse que estão vivendo agora, né, antes da volta de Jesus. E Jesus deixa claro isso para nós no livro de Mateus capítulo 24, né? Mas aqui, o tema que está sendo focado agora nesse novo Papa, né, o Papa que está para surgir aí, que dentro da profecia dos que têm estudado sobre esse assunto seria o oitavo Papa, né? E pelos estudos de que muita gente falou, do que o pastor Samuel Ramos também falou, não tem nada contra ele, tá bom? Mas ele ensinou umas coisas aí que a gente está entendendo que não tem nada a ver, tá bom? Vamos estudar aqui um pouquinho também. Apocalipse 17 está sendo o foco desses estudos, né? Só que nesse Apocalipse 17, eu quero ler aqui algumas coisas com você, mas o meu alvo não vai ser bem esse, tá? Apocalipse 17 diz assim, ó. Quero pegar aqui a partir do verso 7. E do 7 para cima, vem falando aí da meretriz, né? Da mulher montada na besta. No verso 7 diz assim: O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dar-te-ei o mistério da mulher, da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. A mulher que leva, a besta de 7 cabeças e 10 chifres que leva a mulher. Então essa besta com 7 cabeças e 10 chifres carrega a mulher. A mulher sabemos que é a igreja, mas o Papa não é de fora da igreja, o Papa é de dentro da igreja. Não é isso? Você começa a entender que tem alguma coisa estranha aí? No versículo 8 diz assim: A besta que viste que era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A besta que está para emergir do abismo, nós sabemos, né? Isso aqui eu acredito que está falando do após o milênio, porque o mundo vai se tornar um abismo, nós sabemos disso. E depois do milênio ela vai querer emergir do abismo. E diz assim, que era e que não é. Então, nos estudos passados mostrava que o Papa que era, agora não é mais, passou para outro Papa. Você entende o que estou falando, né? Só que quando a gente vai para cá, meditar com mais tranquilidade, a gente passa a entender que era e que não é. Hoje Satanás acredita que ele é o rei do mundo, ele é o rei desse planeta. Só que quando chegar no período do milênio, ele vai ver que ele era, mas ele não é. Não é o rei do planeta. O rei do mundo é Jesus, tá bom? E caminha para a destruição. Toda vez que você pega aqui o verso bíblico falando de destruição, você vai ver que quem caminha para a destruição é o próprio Satanás. Tá bom? Agora olha o que diz mais aqui para nós. Caminha para a destruição e que eles que haviam e que habitam sobre a terra, cujos nomes, olha quem mais vai junto com ele. Caminha para a destruição, aí diz assim, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, quem é que caminha para a destruição? No período do milênio. Satanás e aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Então, dá para a gente entender que isso aqui é
no período do milênio, aí diz o que mais? A besta que era e que não é mais e aparecerá. A verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a besta, qual a mulher está sentada, e são também 7 reis. Verso 10. Dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Então ele acreditava que o Papa Bento XVI veio, saiu e passou o lugar para o outro. Só que nós estamos vendo que não é bem isso, não é bem assim. Daniel, quando teve ali a visão, eu coloquei para você, né? Falei para você, teve ali aquele sonho, aquela visão. Você vê que ele orou a Deus para que Deus desse a interpretação. Veio um anjo do céu falar com ele. Estamos buscando muitas vezes entender as profecias sem buscar o Espírito Santo na nossa vida. Muitos aí estão tentando adivinhar as profecias. Então, quando chega aqui, no verso 11, a besta que era e não é, também ele é o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição, mais uma palavra destruição, procede dos 7 por quê? Porque é o Satanás que está no controle das igrejas. Eu falei para você das igrejas, desse sistema religioso que está acontecendo, essa Babilônia, sabe? É pastores pisando no sábado, são pastores pisando na doutrina do Espírito Santo, sabe? São pastores tomando dinheiro das pessoas, sabe? O negócio está terrível. São idosos, são pastores idosos, são crianças, são mulheres, são adolescentes, sabe? Todos eles estão envolvidos nesse sistema para enganar as pessoas. Falando uma língua que nem eles mesmos entendem. Então é um negócio terrível, tá bom? Então esse sistema todo de religião é comandada por quem? É o diabo que está no comando de todo esse sistema. Então ele sente que ele é o poder. Só que nós estamos vendo que esse poder dele vai ser destruído, ele está caminhando para a destruição. A besta que era, tá? E não é o 8º rei e procede dos 7 e caminha para a destruição. Aí diz assim, ó, os 10 chifres que viste são também 10 reis, dos quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Você pode ver que isso aqui, né? 1 hora profética. Meia hora profética dá 7 dias. 1 hora profética dá 14 dias. Dá 140 anos na profecia. É isso? Agora, você vai ver um negócio aqui interessante. Quando chegamos aqui ao versículo 16, os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastadas e despojadas, e lhes comerão a carne e a consumirão no fogo. Você prestou atenção que vai ter aqui está tendo um negócio aqui complicado dentro dessa profecia? Porque se o Papa é o líder da igreja e ele representando como a besta, pelo que tem estudado, pelo que as pessoas têm comentado, como é que ele agora vai destruir a mulher? Você está entendendo? Nós precisamos estudar mais. Você vai ver que vai estar tendo um conflito aí. A gente pode dizer, não, mas é a besta da Terra. A besta da Terra representada pelos Estados Unidos, ele vai destruir. Não. Precisamos estudar mais. Mas o foco que eu quero te levar, tá bom? Quem é o Papa, quem deixa de ser o Papa, não é esse o assunto tão específico, o assunto mais contundente no momento que estamos vivendo. Quem vai ser o Papa, se é um Papa branco, se é um Papa preto, tem um Papa negro aí, né, que está sendo colocado. Não é o Papa negro, que é o líder dos jesuítas, tá? Que tem 2 papas, nós sabemos. Tem o Papa de branco, que é mandado pelo Papa negro, que é o Papa dos jesuítas, é o líder dos jesuítas, é um general jesuíta. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que está tendo aí
um problema entre um papa e esses papas que estão aí, as pessoas que estão sendo aí, que foram chamadas, né, que são apresentadas aí para ser o próximo papa. Isso não é muito bom a gente estar correndo atrás. Essa é a verdade que eu quero te falar. Olha, Jesus nos chamou com propósito. Precisamos estudar as profecias? Sim, precisamos. Precisamos conhecer a profecia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama a Deus? Pense comigo. Você ama a Deus? Realmente você ama a Deus? Ama Jesus? Ama? Sim? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Se você perder 100 reais, o que você faria? Ah, você deve dizer assim, não, eu ia procurar, ia investigar, correr atrás e tinha que achar meus 100 reais, não é isso? Se você perder Jesus, o que você vai fazer? Muita gente já perdeu Jesus de vista. Muita gente, você já perdeu Deus e nem sabe que perdeu. Já perdeu o Espírito Santo e nem tem percebido. No nosso sistema religioso hoje, no meio das nossas igrejas, Jesus nos fez um chamado. Precisamos estudar as profecias, sim, mas o apelo que ele nos fez, ide e pregue o meu evangelho. Conforme formos fazendo essa obra de Jesus, se você chegar na sua igreja e fizer uma pergunta, quantos estão dando estudo bíblico? Erga a mão, por favor. Faça essa pergunta na igreja que você participa. Se você for da classe ali da escola sabatina, faça essa pergunta lá. Se você for um líder que está pregando, faça a pergunta lá e veja quantas pessoas estão cumprindo com a obra. Cumprindo com o pedido que Jesus nos fez. Cumprindo com o apelo, com a ordem que ele nos deu. Você vai ver, se tiver 3 pessoas, coloque depois aí nos comentários, que estão dando estudo bíblico, vai ser muito. A maioria de nós hoje estamos sentados na igreja, apenas comendo, nos alimentando e vivendo como se nada tivesse acontecendo. Jesus está muito próximo de voltar. Estamos aí à espera da volta de Jesus. Daqui um dia sai um decreto dominical. E outras pessoas agora contando já com o decreto dominical. Quando entrou aí o Barack Obama, esse é o presidente que vai assinar o decreto dominical. Aí ficaram esperando. Aí entrou outro presidente. Não, é esse. Não, agora vai ser esse. Aí entrou o outro agora. Não, esse que é o homem que vai assinar. Então as pessoas estão nas expectativas das coisas que estão para acontecer e o que realmente está acontecendo nós estamos passando batido. Hoje nós precisamos estar orando, buscando o Espírito Santo na nossa vida, pedindo perdão a Deus, clamando, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e orar, as coisas vão mudar. Então eu virei dos céus, sararei a sua terra. Jesus está tentando mostrar para nós precisamos estar orando, buscando a Ele, amando o nosso próximo. Nós amamos realmente a Jesus. Você parou para poder pensar? Se você perdesse 100 reais, você ia procurar. Procurar ia ficar triste, não é verdade? E quando, se você já perdeu a Deus, você ficou triste em saber que perdeu Deus, nem sabe se perdeu ou não, né? Assim estamos vivendo. Deus chamou uma profetisa para essa igreja, deu para ela uma mensagem de saúde, mensagens maravilhosas, mensagem de transformação de vida. Muitos de nós, se perguntar na sua igreja também, quantos creem no dom de profecia? Muita gente levanta as mãos. Aí pergunta, você crê na mensagem de saúde? Ah, não, isso aí não, irmão. Isso é para o tempo dela. É verdade? Um dia eu estive em uma das nossas igrejas e um irmão estava pregando. Eu fui convidado para pregar nessa igreja, mas aí eu pedi para uma pessoa pregar no meu lugar, eu estava lá para assistir a mensagem. E no final do sermão dele ali, ele falou alguma coisa sobre a mensagem de saúde. E quando ele terminou sua mensagem, tinha um ancião ao meu lado. Ele me cutucou aqui na costela e disse assim, quem é esse cara aí? O que é que ele está pensando? Quem disse que não pode comer carne? Quem disse que não pode isso, que pode aquilo? Eu digo, não, irmão, fique tranquilo aí. Depois a gente conversa. Quando chegou lá fora, falaram para ele que era... Quem é aquele cara lá que está pregando? É irmão do irmão Giovanni.
Quando falaram isso para ele, parece que ele mudou a cor, sabe? Eu sei que a partir desse dia nunca mais meu irmão foi convidado para pregar nessa igreja. E muitas outras. Olha, a moda invadiu a igreja. Hoje nós damos estudos bíblicos sobre como deve viver o cristão, comportamento cristão. Hoje você vê unhas pintadas na igreja, as irmãs lá com o microfone na frente, com as unhas tudo pintadas. Nós sabemos que pintura é apostasia. Nós sabemos que as pinturas é adoração a outros deuses. A Bíblia mostra isso bem claro. Estão usando brinco, pulseira, cordão, sabe? Tá uma bagunça, uma vestimenta que nunca parece que foi cristão um dia. Tá difícil a situação. Eu não estou falando aqui para apontar o defeito de ninguém, mas é para a gente ver o momento que estamos vivendo e como que eu estou vivendo, como que você está vivendo, como que nós estamos nos preparando para passar por um momento difícil que virá. Como estamos nos preparando? Já parou para pensar nisso? Como tem sido o nosso tempo para com Deus? Que nós temos visto aí os nossos jovens, adolescentes, idosos, pegados no celular, jogos para um lado, jogo para o outro, série disso, série daquilo, e a verdade de Cristo deixada para trás. Querido, é hora de despertar, é hora da gente acordar, é hora da gente buscar o Espírito Santo, é hora da gente deixar quem vai ser o Papa, quem é o Papa, quem deixa... Não é, foi isso que Jesus nos chamou para saber quem é o Papa. Jesus nos chamou para estudar a palavra dele e viver a verdade dele e se preparar para a volta de Jesus. Isso nós devemos fazer e levar outras pessoas levar os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que a gente diz que ama, mostrar na nossa vida quem é Cristo. Dizemos que amamos as pessoas. Jesus diz assim, olha, amai o vosso inimigo, amai o vosso próximo, amai a Deus sobre todas as coisas. Será que realmente estamos amando? Fiz uma pergunta no começo, se você perdesse 100 reais, o que você faria? Se você perder um amigo, o que você vai fazer? Se você perder a Deus, o Espírito Santo, o que você vai fazer? Quero finalizar com você contando uma pequena história aqui, que você conhece, de um homem por nome Sansão. Sansão, ele foi chamado por Deus, separado por Deus, como nazireu. E Sansão, a Bíblia mostra que o Espírito veio sobre ele e ele matou um leão. Depois o Espírito veio sobre ele e ele matou muitos homens. Depois o Espírito veio sobre ele e ele fez isso. Só que chega num dado momento da história, ele entra para um quarto com uma prostituta, a cidade é cercada, o lugar que ele estava é cercado. A Bíblia mostra que ele saiu de lá, ele arrancou os portões da cidade e subiu num lugar muito alto, com os portões da cidade sobre a costa. Era um portão muito grande, um negócio muito reforçado, sabe, que eram muitos homens para conseguir erguer. Só que quando chega nessa parte, a Bíblia não mostra mais que o Espírito Santo estava com ele. Você entendeu? Podemos estar fazendo as coisas achando que o Espírito Santo continua na nossa vida e ele não está mais. E nós nem percebemos que o Espírito Santo não está mais. Meus queridos, é hora de mudar a nossa alimentação. É hora de clamar a Deus, de buscar Deus. Realmente. Mudar a nossa vida, abandonar os nossos pecadinhos de estimação, os pecados acariciados. É hora de uma mudança. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Que Deus ajude você no seu casamento, na sua família. Os casamentos viraram uma bagunça também. Hoje as pessoas se casam de manhã, se separam de tarde e postam nas redes sociais. Estou casado agora, já larguei, agora estou com outra, agora estou com outra. Tá difícil a coisa tá feia. Aqueles que eram para ser o exemplo, nós fomos chamados para ser exemplo para as nações. Estamos vivendo assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus te ajude. Que Deus abençoe você. E que você se prepare para a volta de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração com você. Pai querido, peço a tua bênção sobre esse meu amigo, essa minha amiga que tem assistido essa mensagem. Que o Senhor nos desperte para o momento da tua volta.
Tem muita gente hoje que não tem nem vontade de ir para o céu, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de ir à igreja, não tem vontade mais de nada. A tua palavra diz que o amor de quase todos esfriaria. E é isso que nós estamos vendo. Se a gente perder alguma coisa, a gente corre atrás para conseguir, luta e vai atrás. Mas se te perder, muitas vezes não sabemos nem que já te perdemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor coloque o teu amor dentro do nosso coração para que a gente possa te amar. Para que a gente não vá à igreja apenas por ir, sentar por sentar, ouvir por ouvir. Mas que a tua mensagem fique gravada na nossa mente e no nosso coração. E que nós possamos nos despertar para o momento tão crucial que estamos vivendo. Abençoa-nos cada um de nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Nos veremos no próximo vídeo.